modelo atômico, tá? O que seria o modelo atômico? Lá há muito tempo atrás, muitos anos atrás, quando eles descobriram a existência dos átomos, o que acontece, tá? Alguns desses estudiosos da época, eles começaram a deduzir como que seria o átomo, certo? Ou seja, alguns deles lançaram algumas teorias sobre como seria de fato um átomo. Várias teorias foram lançadas, porém poucas foram aceitas. A primeira teoria que foi aceita e que cai na prova de vocês é o seguinte: o modelo atômico de Dalton, tá? Vamos lá, pessoal. Lá por volta dos anos 1800, 1810, Dalton lançou a teoria dele. Qual foi a teoria dele, pessoal? A teoria dele é a seguinte: para ele, o átomo era semelhante a uma bola de bilhar. Como assim uma bola de bilhar, tá? Para ele, os átomos seriam basicamente iguais, certo? Todos eles seriam esféricos, todos eles seriam maciços, todos eles seriam indestrutíveis e indivisíveis, certo? E aí que tá, tentei, né, um desenhozinho de uma bola, né? Bola de bilhar, certo? Bom, o segundo modelo que foi aceito, né, depois, né, da teoria de Dalton, foi o modelo atômico de Thomson, tá? O que Thomson propôs? Thomson propôs o seguinte, pessoal. Thomson, ele começou a estudar um pouco mais, fazer alguns experimentos, né? Não muito sofisticados, mas um experimento ou outro. E ele deduziu o seguinte, que átomos podem produzir corrente elétrica, tá? Propondo que átomos podem produzir corrente elétrica, ele começou a pensar melhor, do tipo: bom, o átomo não deve ser tão maciço ou tão indestrutível, indivisível assim, certo? Por quê? Se ele produz corrente elétrica, é porque tem alguma coisa ali dentro dele para auxiliar nesse processo, certo? E essas coisas dentro dele para auxiliar esse processo, que tinha sido descoberto, né, seriam cargas positivas e cargas negativas. Ou seja, se tem carga positiva e carga negativa, você pode produzir corrente elétrica. Então, para Thomson, na verdade, o átomo não seria tão maciço assim. O átomo seria uma grande carga positiva com pequenas cargas negativas incrustadas dentro dela, certo? E aí ele lança a teoria do modelo pudim de passas, tá? O que seria esse modelo pudim de passas? Tenta pensar tipo num panetone, certo? O panetone é o que? É o pão, não é isso? E algumas frutas cristalizadas ali dentro, certo? Ou seja, para Thomson é como se o pão fosse uma grande carga positiva, beleza? E aquelas frutas cristalizadas fossem as pequenas cargas negativas jogadas ali dentro. Então, pessoal, primeiro modelo atômico de Dalton. Para Dalton, o átomo é semelhante a uma bola de bilhar. Segundo modelo atômico de Thomson. Para ele, o átomo é semelhante a um pudim de passas. Se aparecer essa característica ou essa característica aqui, você já pode marcar direto. Bola de bilhar está relacionado a Dalton, pudim de passas relacionado a Thomson, beleza? E mais, se falar da existência de partículas subatômicas, o que seriam partículas subatômicas? Partículas que estariam por dentro do átomo. Você vai marcar o que? Thomson. Essas partículas subatômicas seriam essas partículas de carga positiva e carga negativa. E mais lá para frente vai ser descoberta uma partícula neutra, que seriam os nossos nêutrons. Mas isso não é para agora, para a aula que vem, certo? Então, beleza. Agora, o terceiro modelo atômico aceito foi esse modelo aqui, ó. Modelo de Rutherford. Esse modelo de Rutherford é muito importante. Por quê? Rutherford, pessoal, ele lança um modelo chamado modelo Sistema Solar, tá? Rutherford ele vai para o laboratório e faz um experimento um pouco mais elaborado. Como funciona esse experimento um pouco mais elaborado, galera? Olha só, ele pega isso daqui, que é o que a gente chama fonte de partículas alfa, tá? Aqui, né, em rosa seria a partícula alfa, né, sendo lançada. E o que seria essa partícula alfa, pessoal? Partícula alfa é uma partícula radioativa de carga positiva, tá? Então a partícula alfa é uma partícula positiva de carga positiva, beleza? Alguns elementos radioativos emitem essa partícula naturalmente. Então ele pegou alguns desses elementos que emitem essa partícula, certo? Que seriam essa fonte de partículas alfa, e botou esses elementos
para lançar a partícula alfa diretamente contra uma lâmina de ouro, tá? Bom, a intenção dele seria lançar essas partículas alfa contra os átomos dessa lâmina de ouro, beleza? E aí o que acontece é o seguinte: após lançar a partícula alfa contra a lâmina de ouro, do outro lado havia um detector, tá? Que também pode aparecer com o nome antiparo. O que esse detector vai fazer? Vai detectar aonde essa partícula alfa vai bater. Então nota o seguinte: qual foi o resultado, tá? A partícula alfa, quando era lançada, a maior parte das partículas alfa passavam direto pelos átomos da lâmina de ouro sem sofrer desvio algum e batiam diretamente aqui. Uma pequena parte dessas partículas alfa sofriam desvios e aí batiam em algum outro lugar, certo? Desse detector. E qual foi a grande conclusão dele? Raciocina comigo, pessoal. Vamos fazer um desenhozinho aqui de um átomo, tá? Agora, a maior parte dessas partículas alfa passavam direto pelo átomo sem sofrer desvio, certo? Quais eram as partículas que sofriam desvio? Eram justamente as partículas que vinham de encontro ao centro do átomo. Essas daqui sofriam desvio, certo? Agora, pensa comigo. Partícula alfa é partícula de carga positiva, tá? Vamos lembrar de uma coisa, tá? Cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem, certo? Agora, raciocina comigo, pessoal. Olha esse núcleo aqui, certo? Se a partícula alfa, que é carga positiva, vinha de encontro ao núcleo e era repelido, é porque o núcleo ele tem carga o quê? Positivo, certo? Até aí, tudo bem. Thomson já tinha proposto que o átomo era uma grande carga positiva. Mas o que acontece é o seguinte: se de fato fosse uma grande carga positiva, a maior parte das partículas alfa deveriam o quê? Sofrer desvio. E foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi só uma pequena parte dessas partículas é que sofreu desvio. Ou seja, o átomo só tem uma pequena parte de carga positiva, justamente lá no centro dele, no núcleo dele. Então, o que Rutherford propôs? Que na verdade o átomo é um enorme vazio. Ou seja, as partículas simplesmente passavam direto sem se preocupar com questões de atração ou repulsão, certo? Outra coisa, o átomo possui um núcleo pequeno e positivo. O fato dele deduzir que o átomo possui um núcleo pequeno e positivo já faz decair essa questão de Thomson, certo? De que o átomo seria uma grande carga positiva. Porque se de fato fosse uma grande carga positiva no átomo, a maior parte das partículas alfa deveriam o quê? Sofrer desvios, certo? E aí vamos voltar aqui para Rutherford, pessoal. Outra coisa que Rutherford propôs é que existiam cargas negativas que giravam ao redor do núcleo, justamente para equilibrar essa pequena carga positiva aqui, tá? E aí vamos lá. Se ele propôs que existia um núcleo pequeno e positivo e que cargas negativas circulavam ao redor desse núcleo, ele olhou para isso e comparou com o sistema solar, tá? Onde a carga positiva seria o Sol e as negativas seriam os planetas. Então, se aparecer modelo sistema solar, você vai marcar o quê? O Rutherford, certo? Talvez você já tenha visto em algum momento algum desenho semelhante a isso aqui, ó. Nota. Você já viu alguma coisa parecida com isso? Certo? Isso aqui aparece muito em alguns desenhos, em alguns filmes, em algumas séries, tá? O que seria isso daqui, pessoal? Isso daqui demonstra um modelo atômico de Rutherford. Como assim? Essa bolinha pequena aqui, branca, seria o núcleo do átomo. E o que seriam essas coisas aqui? Seria a órbita que o elétron faz ao redor do núcleo. Então, nota, esse elétron aqui, ele gira assim, em volta do núcleo, certo?
Outro elétron vai girar assim em volta do núcleo. Então esse elétron aqui faz essa trajetória em volta do núcleo, certo? Outro elétron vai girar assim, fazendo essa trajetória. Outro elétron vai girar assim, fazendo essa trajetória. E por aí vai, uma série de elétrons fazendo uma série de trajetórias. Agora, observa aqui, ele falou que o átomo é um enorme vazio, o que de fato é verdade. O átomo é basicamente esse núcleo aqui, certo? Mas nós consideramos essa região por onde os elétrons circulam como uma região interna do átomo, tá? Porém, nota, existe alguma coisa aqui? Não existe nada, só existe um núcleo e elétrons que ficam girando. Ou seja, em volta desse núcleo basicamente não tem nada, só tem o quê? Elétrons que ficam girando, mas os elétrons não preenchem todo esse em volta, certo? Então assim, a gente vai ver na próxima aula que quando a gente for estudar o átomo, a gente considera essa região como uma região do átomo sim, que a gente vai chamar de eletrosfera, ou seja, a região onde circulam os elétrons. Porém, os elétrons não preenchem toda a eletrosfera, certo? Por isso, Rutherford propôs que o átomo é um enorme o quê? Vazio, certo? Bom, e agora, pessoal, vamos analisar um outro tipo de caso, tá? Que é o caso desse cara aqui, Bohr. Bohr, na verdade, ele não propõe um novo modelo, tá? Na verdade, um ano depois que Rutherford propõe o modelo do Sistema Solar, o que Bohr faz? Bohr, ele dá um upgrade nesse modelo de Rutherford, tá? Tanto é que em algumas provas podem vir com esse nome aqui. Ao invés de Bohr, aparecer Rutherford-Bohr, tá? Qual foi a grande jogada de Bohr, pessoal? Primeiro, a questão da energia quantizada. O que seria energia quantizada, tá? Bohr ele propôs o seguinte, que os elétrons, de fato, os elétrons giram em volta do núcleo, certo? Mas esses elétrons que giram em volta do núcleo, eles possuem alguma energia, beleza? E cada elétron gira com uma certa energia em volta do núcleo. E essa energia consegue ser quantificada, você consegue dizer quanto de energia tem. Por isso ele propôs energia quantizada, tá? Bom, outra coisa que ele propõe é o seguinte, que os elétrons, eles podem girar bem próximos ao núcleo, outros elétrons podem girar um pouco mais afastados do núcleo, outros elétrons um pouco mais afastados do núcleo, outros elétrons mais afastados ainda, e cada região dessa ele chamou de camadas, beleza? Então alguns elétrons podem girar na primeira camada, outros na segunda camada, outros na terceira camada, quarta camada, e o total de camadas poderia chegar a 7, beleza? Então, os átomos que são considerados pequenos, né, são aqueles que só têm de repente uma camada. Outros um pouco maiores têm 2 camadas, outros um pouco maiores têm 3 camadas, e por aí vai. Quanto mais camadas, maior seria o meu átomo, certo? E outra coisa, e por último, né, a migração de elétrons. O que ele propôs, pessoal? Que os elétrons eles estão girando constantemente ao redor do núcleo, certo? O que acontece é o seguinte, quando você faz uma curva muito brusca, qual é a sua tendência? A sua tendência é você acabar se perdendo nessa curva, você capota, certo? Você derrapa, enfim. Isso também acontece com os elétrons. Os elétrons que estão girando em volta do núcleo, eles podem ganhar uma quantidade de energia maior, certo? E acabar se perdendo nessa curva. E quando ele se perde nessa curva, a outra camada que está em cima segura ele. Então ele cai na camada que está um pouco mais acima, começa a perder aquele excesso de energia e volta para a camada de origem dele. E ele vai girando na camada de origem dele. Daqui a pouco ele ganha muita energia de novo e cai na camada de cima. E ele começa a perder esse excesso de energia e volta para a camada de origem dele. Isso vai acontecendo constantemente, certo? Então, se aparecer essa questão da migração dos elétrons pelas camadas, a questão da teoria, né, das camadas eletrônicas, ou a questão da energia quantizada, você vai marcar que opção na sua prova? Modelo atômico de Bohr, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Agora é o seguinte, pega a apostila de vocês, que a gente vai fazer uma questãozinha, certo? Só para deixar vocês com água na boca.
questão 122, beleza? Pessoal, olha o que diz a questão 122. Pega aí o seu celular, seu smartphone, seu notebook, seu tablet, enfim. Olha só. Uma moda atual entre as crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas figuras apresentam em sua constituição a substância sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem energia luminosa e saltam para níveis de energia mais externos. No escuro, esses elétrons retornam para seus níveis de origem, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Essa característica pode ser explicada considerando o modelo atômico proposto por... Pessoal, aí tá aí, letra A, Dalton, B, Thomson, C, Lavoisier, D, Rutherford e Bohr. Pessoal, olha só, ele fala o seguinte, que os elétrons, lá da figurinha, eles absorvem energia na forma luminosa, seja na forma que for. Eles absorvem energia e migram para níveis mais externos. Essa questão das camadas, dependendo da sua prova, pode vir com o nome nível, tá? Então as camadas também podem ser chamadas de níveis, beleza? E ele diz que esses elétrons saltam para a camada mais externa e quando perdem essa quantidade de energia, quando está no escuro, voltam para sua camada de origem. Pessoal, qual o modelo que propõe isso? A resposta da questão é a letra E, modelo atômico de Bohr, certo? Então tá aí, para te deixar com água na boca. Agora, adquira a nossa apostila e dá um like lá na nossa página, beleza? A gente está contando com vocês. Valeu!